Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para falar sobre a entrevista, né, que é um dos requisitos do nosso estágio. Nós optamos, né, por algumas atividades que não são as tradicionais, uma vez que estamos ainda em ensino remoto. Nessa disciplina, normalmente os alunos, né, fazem estágio de observação nas escolas, mas como as escolas estão ou com ensino híbrido ou voltando ao ensino presencial, mas com todos aqueles protocolos de segurança, né, e também nós sabemos que os nossos estudantes não estão ainda todos vacinados com as 2 doses, então nós optamos por uma forma que pudesse cumprir os objetivos do estágio sem colocar ninguém em risco, né? E sem dificultar ainda mais a situação da escola, de ter que receber estagiários, talvez nem quisessem receber, né? Tendo que manter protocolos de segurança bastante rígidos para os seus próprios alunos. Tá? Então, em vista disso, o nosso estágio vai ser feito a partir dessa entrevista e também, como eu já falei, do relato e análise de aulas de literatura gravadas, tá? Que depois eu vou indicar o link para que vocês assistam, analisem e façam um trabalho escrito sobre elas, um relatório, tá? Mas o primeiro momento, como consta lá no nosso plano de aula, é essa entrevista. Vocês vão fazer também em dupla, a tarefa já está no SIGA, então preciso que vocês coloquem, né, que vocês inscrevam as duplas de vocês nessa tarefa, quem já tiver dupla. Quem não tiver, espera que nós vamos tirar as duplas na próxima aula que nós tivermos síncrona, tá? O objetivo da disciplina, né, do componente curricular de estágio, é familiarizar o aluno com o seu local de trabalho, com o seu trabalho, né, o seu futuro, a sua futura profissão. Então, em vista disso, eu pensei na entrevista, já que nós não podemos estar mesmo lá na escola neste momento. Então, o entrevistado, né, vai ser um professor da rede pública, um professor de português. Não precisa ser necessariamente um professor apenas de literatura, pode ser um professor de português, porque os professores de português têm que trabalhar literatura também. Então, vocês podem procurar um professor de português e tentar, né, saber como ele trabalhou literatura nas suas aulas, tá? Então, o que poderia, né, o que pode contemplar, o que essa entrevista deve contemplar? Primeiro, a gente tem que pensar qual é o objetivo dessa entrevista, que, como eu já falei, é que vocês conheçam esse ambiente de trabalho de vocês, né? Então, é isso que nós pretendemos ao entrevistar o professor. Saber que ambiente é esse, quais são as dificuldades, o que eles estão fazendo, o que os professores estão propondo, quais são os recursos, se há ou não há recursos, como estão os alunos, enfim, né? Então, aquilo que nós saberíamos indo à escola, nós vamos procurar saber a partir do depoimento, por assim dizer, dos professores. Tá? Então, vocês podem procurar a partir de estágios que já fizeram, né, que vocês conhecem, que já têm o contato, professores de escola que vocês conheçam, onde vocês até tenham estudado já, né, tentar falar com essas pessoas. Se vocês não conseguirem encontrar uma pessoa para entrevistar, então vocês entram em contato comigo e eu vou tentar indicar professores, tá? Mas acho que vocês podem, inicialmente, nós podemos, no primeiro momento, tentar a partir dos conhecimentos que vocês já têm, que talvez tenha até mais abertura, né? Alguém que vocês já conheçam, talvez tenha até mais abertura para responder, fique mais à vontade. Então, né, eu recomendo que vocês inicialmente procurem. E não conseguindo ou não conhecendo ninguém, então nós podemos tentar fazer essa mediação, tá?
Bem, aí assim, vocês vão ter que, a dupla vai precisar organizar as perguntas da entrevista, estudar um pouquinho, né? Como fazem os jornalistas que quando vão entrevistar alguém, não vão assim, né? De qualquer forma. A pessoa que vai fazer uma entrevista precisa se preparar. Então, vocês vão ler, né, nos sites do governo do estado, se for um professor de nível médio, né, uma escola estadual. Então, ler no governo do estado. Se for uma escola municipal, ler no site da Secretaria de Educação, né, do município e do estado, para saber, né, qual é a situação atual, conhecer quais são as normas, os protocolos. Então, realmente preparar a entrevista, né, ler notícias de jornal sobre a situação das escolas públicas, alguma matéria, alguma análise, tá? Então, por isso que vocês vão ser liberados, porque não é só chegar, porque uma entrevista, só chegar e fazer, você faz numa tarde, né? Então, na verdade, é porque vocês, para fazer entrevista, precisam se preparar. Então, precisam se informar, precisam ler, né, sobre a questão, a ler artigos até, né? Já há alguns artigos de análise da atual situação. Então, o primeiro passo é que a dupla faça essa pesquisa, né? Que consulte os sites das secretarias de educação, para saber, inclusive, o momento atual, como é que está sendo. Então, se prepare realmente para a entrevista, né? Para que você possa formular as perguntas, tá? Então, uma vez que a dupla tenha recolhido os materiais, lido matérias, lido até artigos, né? Então, a dupla se reúne, compartilha esses materiais e começa a formular as perguntas, né? Se já tiver uma pessoa para entrevistar, ótimo, pode ir, mas não marquem imediatamente, né? Primeiro tem essa etapa da preparação da entrevista, né? As perguntas que vocês vão fazer vão depender em grande parte desse estudo prévio que vocês fizeram. E essas matérias que leram, vocês vão colocar na bibliografia do material que vão entregar. Tá? Então você vai fazer essa entrevista com o professor, não só para saber as ideias dele sobre tudo isso, claro que também faz parte, mas para colher a experiência que ele teve, né, com o ensino. Então, é importante que o professor tenha estado em atividade nesse período, né, de ensino remoto e agora na transição para o ensino presencial ou já inteiramente no presencial agora. Seria muito bom o professor que viveu os dois momentos, tá? Porque para vocês que, né, daqui a pouco vão estar na escola, vão ensinar, é importante que vocês saibam o que aconteceu nesse momento anterior, porque nós ainda vamos sofrer bastante o impacto desse momento, né, da pandemia. Então, o que é importante? Saber como a sua escola organizou o ensino remoto na pandemia. Tá? Então, para além da sala de aula do professor, saber como é que a escola se organizou. É para isso que vocês vão precisar saber em qual escola atuava, né, com que turmas. Isso é importante na entrevista. Como é que a escola se organizou, quais foram as turmas que ele assumiu durante esse período, né, ele ou ela. Como foi a frequência dos alunos, se os alunos conseguiram frequentar. Então, isso vocês vão ter que preparar, porque já há textos, né, que falam sobre isso, sobre as dificuldades dos alunos participarem, tá? Então, é importante que vocês já tenham lido sobre isso para conversar com o professor a respeito, né, para fazer a pergunta, enfim. As dificuldades dos recursos, né, principalmente no ensino remoto. Já havia dificuldades antes, né, em sala de aula, na escola, com a infraestrutura da escola disponível. Então, imagina agora que o professor não tem mais a infraestrutura da escola. Então, quais os recursos, as dificuldades, as questões de inclusão digital, né, mas também as dificuldades do professor para dar aula, né? Então, isso é importante que vocês primeiro preparem, né, para ler matérias antes e depois para formular pergunta para esse professor. Depois, o trabalho, procurar entrar já nas aulas, né? Como foram as atividades de ensino? Se houve aula síncrona, ou se foram exercícios,
se isso foi levado à casa dos alunos, enfim, que houve muitas formas, né, de tentar fazer chegar material. Nem tudo foi síncrono. Então, procurar saber como foi essa dinâmica das atividades de ensino no ensino remoto. Depois, né, o trabalho com literatura propriamente, né? Esse professor de português trabalhou literatura, tá? Aí nós vamos procurar aquilatar se realmente a literatura foi trabalhada ou se ela foi abandonada, né, pelas muitas dificuldades. Aí vocês vão procurar saber, né? Vão procurar entender a situação, né? É o objetivo da entrevista. Então, se a literatura foi trabalhada, que metodologias, que trabalhos, né, foram feitos com os alunos, que atividades, que textos literários foram trabalhados, tá? Então, isso, aprofundar a própria, né, havendo condições, o professor tendo trabalhado, aprofundar o conhecimento sobre a aula de literatura, suas metodologias, seus materiais, os textos trabalhados, os conteúdos trabalhados, né? E uma coisa importante para a gente que era a interação com os alunos nesse contexto de ensino remoto, como o professor conseguiu interagir com seus alunos ou como não conseguiu, enfim, né? Toda essa parte que faz propriamente a atividade de ensino-aprendizado, que é haver relação, haver contato entre professor e alunos. Então, como é que foi a mediação desse contato, as redes sociais, né? Enfim, como o professor conseguiu entrar em contato com a sua turma, as plataformas, enfim, né? Todos os recursos que foram utilizados e como é que foi, se os alunos interagiram, se estavam presentes, enfim, se houve de fato essa interação com os alunos, né? E ao final, o novo momento, né? Perguntar, fazer primeiro o ensino remoto e agora, nesse novo momento, híbrido ou presencial, como é que está sendo? Né? Como é que os alunos estão retornando? Então, quais as novas metodologias, as dificuldades, os protocolos, enfim, entender agora o novo momento que é esse que está sendo esse retorno presencial, né? Aí, para isso, vocês também, é importante que se preparem, que leiam, né? Leiam matérias e que procurem saber, né, qual é a situação tanto no estado como no município, dependendo do professor que vocês vão entrevistar, certo? Mas, e então vocês fazem essa entrevista, podem fazer como videoconferência, é interessante porque ficou sendo uma dupla para fazer entrevista. Então, se puderem conseguir com o professor, né, para uma reunião por videoconferência é bom, porque você pode gravar e depois fazer a transcrição da entrevista, tá? E me entregar. Não precisa ser uma transcrição. Claro que a transcrição tem que ser como está, mas se for muito longa a entrevista, vocês podem cortar partes, podem cortar perguntas que vocês acharam que foi repetido, né? Pode fazer um tratamento da entrevista, as pessoas fazem isso também em jornal, né? Porque você fica um tempo conversando com a pessoa, bastante tempo, e para transcrever tudo, aí às vezes ficaria muito longo, né? Então, vocês podem depois também fazer esse trabalho de seleção do que vai ser transcrito para entregar, né, na entrevista, certo? Então, vocês veem aí que tem um trabalho prévio de ler, né, matérias, ler artigos, saber como é que foi esse momento da pandemia nas escolas aqui no Ceará. E agora, esse retorno para preparar as perguntas em torno desses assuntos que eu elenquei agora, e depois um outro momento em que vocês vão trabalhar, né, para estabelecer isso como um texto. Então, selecionar das perguntas que vocês fizeram, o que é mais significativo, eliminar redundâncias do oral, né, para o escrito, e me entregar com a bibliografia que vocês utilizaram, as informações do professor, né, do entrevistado, certo? Então, vocês me enviam isso
nós podemos pensar num momento mais para o final, né? No momento final em que a gente for fazer a discussão, socialização do estágio, então vocês vão poder falar um pouco dessas entrevistas, fazer um breve resumo delas para finalizar o estágio, tá? Mas dá uma notícia, claro que não pode, não dar tempo todo mundo falar como é que foi a sua entrevista, né? Mas daria uma notícia. E eu também, a partir, posso ver uma forma de disponibilizar as entrevistas para toda a turma, né? Em algum lugar fechado, que depois a gente pode ver, se vocês desejarem. Podem, aliás, seria bom, não é? Até pedir ao professor a autorização já para publicar, porque aí nós poderíamos tentar publicar, botar num site, um blog, né? Para dar visibilidade, tá? Depois que vocês estabelecerem a entrevista, enfim, aí enviam para a pessoa, ela aprova, você pode publicar, tá? Então, gente, é isso, né? Eu acho que tem aqui algumas informações que vocês já podem ir pensando, né? Sobre a entrevista. Essa pesquisa inicial vocês já podem ir fazendo, ela é importante, tá? E outras dúvidas nós podemos ir tirando pelo Siga. Eu vou abrir um fórum só para a gente tirar dúvidas sobre as entrevistas, tá? Então, até terça-feira. Terça-feira nós vamos ter uma videoconferência. Terça-feira, dia 19. Hoje não foi possível, porque tenho essa reunião no programa de pós-graduação. Eu não posso faltar, porque eu tenho uma pauta nessa reunião. Então, precisou ser a aula assíncrona, tá? Mas eu acho que com isso eu já tenho uma orientação. Eu vou colocar alguns textos sobre ensino de literatura no Siga também, para vocês irem procurando aquilo que tem maior interesse, tá? Enfim, é isso, gente. Valeu, abraço.